Pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre o GGRC, o fundo aqui de logística, que vem pagando muito bem nos últimos meses. O pessoal se animou e eu quero comentar sobre o potencial de valorização dessa cota. Pode chegar a R$ 125, talvez superar. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Vou trazer também atualizações do fundo e relembrar a vocês porque esse fundo aqui tem que pagar mais que seus pares. Tem um gráfico bem interessante aqui que a gente vai ver sobre isso. Vamos lá então. Quadro resumo aqui. O fundo então tem o valor patrimonial da cota em R$ 125, o patrimônio líquido acima de 1 bilhão, o valor de mercado da cotação no fechamento aqui do relatório R$ 115, número de cotistas acima dos 103 mil, taxa de administração 1,10 ao ano, dividendo pago no último mês R$ 1,05. Bom, pessoal, vamos aqui aos comentários iniciais da gestão. Então, o fechamento do mês, o fundo distribuiu R$ 1,05, que dá um yield aqui de 0,91, quase 11% ao mês. Foram negociadas aqui mais de 236 mil cotas, um volume diário de 1,2 milhões, uma variação negativa de 14,29 versus o mês anterior. O mês anterior foi atípico, né, pessoal? De qualquer forma, a liquidez aqui do fundo é um ponto que no médio prazo espero que melhore. Não é que ela é ruim, obviamente, para quem é pequeno investidor, mas pelo tamanho do fundo, mais de 100 mil cotistas, é uma liquidação ainda tímida, né? Uma liquidez, perdão, uma liquidez ainda tímida. Melhorando isso aqui vai ser interessante para o fundo no médio prazo. Bom, apesar da continuidade da trajetória de alta do IFIX, que se iniciou em abril, muitos FIIs ainda continuam descontados e tem espaço para valorização nos próximos meses. Isso aqui é fato, pessoal. Lá no grupo do Telegram, que está aqui na descrição para quem tiver interesse, teve um debate bem legal quanto a isso e é algo que eu venho falando em muitos vídeos e agora que o mercado teve essa pernada de alta, volto a comentar. No mercado de baixa, quando está tudo muito barato, qual que é a missão do investidor? Encontrar o que está mais barato frente ao seu valor. Não o valor da cota, ao seu valor intrínseco. A gente tem uma diferença entre preço de tela e valor. Por que isso? Um exemplo, fundo A, excelente, top, um dos melhores fundos do mercado, valor patrimonial R$ 10. Fundo B, um fundo bom, R$ 8 seu valor patrimonial. Fundo C, fundo problemático, R$ 7 o seu valor patrimonial. O fundo A está custando R$ 5, metade do seu valor patrimonial, um dos melhores fundos. O fundo B está custando R$ 5, um fundo bom, está bem descontado também. O fundo C, que é o fundo problemático, está custando R$ 2. O valor patrimonial dele é 7. Está custando R$ 1, bem barato. O que está mais barato para comprar? Me respondam no comentário, fundo A, B ou C. A maioria dos investidores vai na linha do fundo C, porque vê o preço de tela, R$ 1. A maior diferença entre o valor patrimonial e o valor de mercado. Entretanto, o investidor estudioso, o que ele vê? O fundo A, de uma qualidade ótima, nunca custou R$ 5. Esse é o fundo que tem o valor, não o preço, o valor mais barato. E no longo prazo, o que a gente observa? Que esse tipo de fundo, isso para todos os ativos, tá, pessoal? Ativos de qualidade, essa é a palavra. Esses ativos de qualidade, o que a gente observa? Que eles caem menos e eles sobem mais. Então, nessa pernada de alta, o que a gente viu? Esses fundos de qualidade subindo muito mais do que outros. Estou nem falando só do GGRC aqui, tá? Estou falando de uma maneira geral. Levem isso para todos os investimentos que vocês façam, todos os produtos. Foquem em ativos de qualidade. Dito isso, esse momento que a gente já teve essa primeira pernada de alta, tem que separar, peneirar, selecionar muito bem o que ainda está barato. Tem coisas que ainda estão muito baratas, que valorizaram muito e ainda estão muito baratas. Por quê? Porque a perspectiva é muito boa. Só que o mercado pune quem seleciona mal os ativos. Então fica aí essa reflexão
para vocês no dia de hoje. Vamos continuar o vídeo aqui que tem bastante coisa, acabei me alongando, peço até desculpas, vamos lá. Durante o mês, o fundo recebeu aqui mais de 4.250.000 referente à quarta parcela da venda do ativo Jeffer. Tem vídeo aqui no canal para quem quiser entender. E o valor de R$ 838 mil, equivalente ao período de 6 meses indenizáveis de aluguel em razão do sinistro lá no imóvel da Covolan. Também tem vídeo aqui. Então, legal, o fundo aqui recebendo as suas parcelinhas, né? A Covolan segue adimplente com aluguel reperfilado e no mês de maio o fundo recebeu o valor de mais de R$ 283 mil, superior ao aluguel mínimo de R$ 260 mil, pois uma porcentagem é equivalente ali, ela incide sobre o faturamento. Isso aqui foi bem legal, pessoal, é um imóvel que estava em recuperação judicial, salvo engano, ter esse aluguel mínimo de 260 mil. Conforme a empresa vai se reestruturando, o fundo vai mordendo ali uma porcentagemzinha do faturamento e o aluguel vai melhorando, tá? Até ali as coisas se regularizarem. Foi bem interessante essa estrutura. Com relação aos recursos recebidos a título de indenização para a recuperação do prédio, no mês de maio de 23, finalizamos o processo de contratação da construtora, que será responsável pelos reparos e reforma da área afetada. A evolução da obra poderá ser acompanhada nos próximos relatórios. O fundo não apresenta vacância física no portfólio e durante esse mês a equipe de engenharia fez visita técnica em 2 ativos, Eagle Bergman e Camargo Embalagens, isso é sempre muito bom. A gestão tem que estar próxima dos seus ativos para fazer ali uma boa manutenção. Pessoal, o que eu queria comentar aqui com vocês? Sobre o fundo, ele é um fundo que ele tem imóveis puramente logísticos e também imóveis industriais. Por isso, por ele ter um pouco mais de risco, lembrando que imóveis industriais, eles são imóveis feitos especificamente para um inquilino, na maioria das vezes, você tem que ter um cap rate, ou seja, um rendimento, uma rentabilidade maior aqui no GGRC. E isso vem sendo cumprido, como a gente vai ver no gráfico. A cotação, no entanto, ainda não chegou no seu valor patrimonial. E com esse yield, que é um pouco mais alto, pode ser que ela demore um pouquinho a chegar nesse valor patrimonial, porque o mercado ele vai precificando, ele quer um yield maior aqui no GGRC, justamente porque ele tem que pagar mais que seus pares. Acontece que todos os outros pares, ali os mais famosos pelo menos, a cotação vem subindo. Então a tendência é que com esses outros fundos a cotação subindo, que o GGRC também surfe essa onda e pode ser que ele chegue aí num médio prazo no seu valor patrimonial. Inclusive a gestão comenta sobre isso. O fundo teve uma valorização considerável nos últimos 2 meses. Vocês ainda veem margem de crescimento? A cota de mercado continua abaixo do VP e, na opinião da gestão, não reflete melhorias ocorridas nos últimos meses, como receitas extraordinárias e potenciais ganhos com a otimização dos ativos. A gestão aqui também se movimentando para conseguir fazer essa melhoria, né, pessoal? Isso é bem interessante. Vocês poderiam comentar sobre a taxa de ocupação do fundo, alguma tratativa já iniciada para não haver vacância? Pessoal, não tem nem como, né? Se não tem vacância, como é que você vai ter uma tratativa para não ter vacância? Eles meio que responderam isso aqui, mas basicamente você tem que estar perto do seu inquilino, né, próximo, para saber se ele quer sair ou não. Enfim, ter essa relação com o inquilino. Isso aqui o GGRC vem trabalhando também. Após a Americanas assumir publicamente a fraude fiscal, como fica a relação com o fundo? Continua ocupando o imóvel? Segue adimplente? Não há alteração na relação entre o fundo e Americanas e o contrato de locação permanece vigente. A Americanas segue adimplente, com pagamento integral do aluguel ocupando o imóvel. A gestora segue monitorando os desdobramentos da recuperação judicial e da fraude fiscal assumida pela companhia. Pessoal, enquanto a Americanas estiver adimplente, não tem o que fazer. Se está adimplente, está tudo bem. Agora, opinião minha, tá? Não é aqui do fundo, enfim. Eu acredito que a maior parte dos gestores que têm Americanas como inquilino pensam aí no médio prazo ou no longo prazo em conseguir tirar Americanas de dentro ali do pool de locatários. Por N motivos, porque a empresa ela vai aí ter um longo caminho, um caminho duro ainda para percorrer para poder voltar ao eixo. Então, acredito que no GGRC, no médio para o longo prazo, a gente veja essa mudança. Obviamente que o gestor não vai ficar trazendo isso agora, porque não faria nem sentido. Aqui está o gráfico do comparativo de rentabilidade que eu comentei com vocês no início do vídeo, que é bem interessante se a gente conseguir, se vocês conseguirem olhar, vou até aumentar aqui. A NTNB ela é esse azul clarinho,
tá? O yield do GGRC é esse verde mais escuro e o yield médio dos outros pares é esse pontilhado. Então a gente consegue ver que os outros fundos dos pares, eles pagam aqui entre 9% e 10%. Isso 22, 23, né, com a cotação bem amassada. E o GGRC, ele paga um pouco mais justamente por isso. E tem que pagar um pouco mais porque você tem que balancear a questão risco-retorno. Aqui tem um pouquinho a mais de risco pelos imóveis industriais, tá? Então tem que pagar um pouco mais. Então é isso que o investidor tem que analisar, tá? E só para deixar completinho o vídeo, a proporção aqui de imóveis logísticos para industriais, ela é essa aqui, 62% logístico, praticamente 38% aqui industrial, por isso que ela tem esse yield, esse fundo tem esse yield a mais, porque tem essa pimentinha a mais. Beleza, pessoal? Por hoje é isso. Espero que tenham gostado. Deixa o like, se inscrevam. O grupo do Telegram está na descrição. Espero que o vídeo tenha ajudado. Por hoje é isso. Valeu!